Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Vou comentar agora sobre alguns versículos, 11 versículos que falam sobre a libertação do pecado, tanto pelo perdão como a capacitação para não pecar. Se você puder ver esse vídeo numa Smart TV de 32, quantos polegadas você tiver, ou então num notebook, num desktop seria melhor. Mas se não, se você puder ver num tablet ou no celular também. Eu vou colocar as letras aqui, ó, tá vendo? Essas letras são desse tamanho. Eu vou colocar assim para poder caber na tela. Mas se você puder, eu vou ler esse versículo, se você puder ver numa televisão maior ou numa tela maior, seria bom. Então vamos orar para que Deus possa nos iluminar com os versículos. Senhor Deus, Pai bendito, teu nome seja glorificado, seja adorado, seja bendito por nós. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de meditação na tua palavra, de leitura, de comentar. Que o Senhor nos dê sabedoria para esse que está ouvindo e vendo esse vídeo, lendo os versículos, e a mim que estou aqui lendo os versículos, vendo o vídeo gravando o vídeo. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, ajude-nos, proteja todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler os versículos. São alguns de Salmos, alguns de Isaías, outros de Romanos e de Apocalipse. Então vamos ler o de Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Salmo 25, 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Isaías 44, 22. Desfaça as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 23. Regozijai-vos, ó céu, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, mostres de todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou, desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Isaías 44, 25. Que desfaça os sinais dos profetizadores da mentira, e enlouqueça os adivinhos. Que faça tornar a cara os sábios, tudo saber converte em loucura. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Versículo seguinte, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam seus vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Esses versículos estão variados. Você pode ver que no versículo de Salmo 34 não fala sobre perdão, mas fala sobre um medo que Deus nos livra. E eu acho que toda pessoa que realmente busca a Deus não fica em paz com o pecado. Toda pessoa que busca a Deus e quer agradar a Deus tem medo de pecar e não quer pecar. E o versículo 4 do capítulo de Salmo 34 diz: busquei o Senhor, Ele me acolheu, Ele livrou-me de todos os meus temores. Se você que está vendo esse vídeo busca querer agradar a Deus de verdade, e você tem medo do pecado, realmente você pode buscar ao Senhor sempre e pedir misericórdia a Ele sempre, e Ele vai responder você e vai te livrar do temor de pecar.
confie em Deus e Ele fará a obra de você. O versículo de Salmos 25:11, ele diz que Deus perdoa a nossa iniquidade, mesmo que ela seja grande. E Ele perdoa a nossa iniquidade quando nós nos arrependemos por causa do nome dEle, não é por causa de nós, é mais do que nós, é por causa dEle mesmo que é santo. Então Ele perdoa os nossos pecados. Mesmo que o nosso pecado seja grande. O interessante é que Isaías 44:22 diz: desfaça as suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Aí ele fala: torna-te para mim porque eu te remi. Ora, remir é perdoar. Mas ele diz para nos tornar, quer dizer, Deus já perdoou os nossos pecados. Se nós então nos tornamos para Ele, efetiva esse perdão, seremos completamente libertos do pecado. E aí ele diz: regozijai-vos aos céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu a Jacó. Versículo 2, na hora, acima ele diz que o Senhor desfaz as transgressões, e porque ele nos remiu. E aqui ele diz que para toda a criação ter júbilo, porque o Senhor remiu a sua nação, a Jacó, a Jacó e ao povo de Israel. Ou seja, Deus já está contando com o nosso perdão, com nossa remissão, com a nossa salvação. É só a gente tornar para Ele. O versículo 24, capítulo 44, diz: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espalhei a terra. Ora, um Deus que me tirou do ventre materno, e que faz todas as coisas, e sozinho Ele estendeu toda a criação, os céus e a terra. Ele então tem poder para nos redimir, para nos perdoar, para nos salvar. É só nos aproximarmos dele, pedindo perdão, se arrependendo-nos dos pecados, e ele vai consumar a sua obra e perdoar-nos e salvar-nos, porque ele já nos perdoou. É só nos apossar do perdão dele que deu para conosco. Agora, quando vai falar no versículo 25, 16, 44, diz: desfaça os sinais dos profetizadores de mentira, enlouqueçam os adivinhos, e faz tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura. Olha, Deus nos perdoa, e todos aqueles que falam mentiras, seja profetizando ou adivinhando, com loucuras, Ele vai desfazer toda essa obra e nos trazer bênçãos, e nos abençoar com vida, e nos dar verdadeira sabedoria, e desfazer toda a sabedoria desses homens que querem fazer o mal para conosco. Porque o Senhor converte a sabedoria desses homens que querem fazer o mal para conosco em loucura. E agora, muito importante, o capítulo 6, no versículo 14, que diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Ora, se você se converteu ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo, ao verdadeiro Senhor Deus Pai, Jeová Celestial Altíssimo, se você se aproximou dele, você está debaixo da graça. E se você está debaixo da graça, os pecados que você cometeu e a sua vida daí para frente vai ser completamente tirado do domínio dos pecadores, tirado do domínio do pecado, porque você não estará mais debaixo da lei que avulta ou dá poder ao pecado. Você estará debaixo da graça, e ela tirará de você o domínio do pecado completamente. Você não vai precisar mais pecar, você não vai mais sofrer a condenação do pecado,
É só você se aproximar do verdadeiro Jesus e entrar debaixo da sua graça, que aí você será totalmente liberto do poder e do domínio do pecado. E aí o versículo 22 do mesmo capítulo 6 de Romano diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tem que o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você foi libertado. Se você está debaixo da graça e se você se arrependeu dos seus pecados, você está liberto de qualquer pecado. E você foi transformado em servo de Deus. Por isso você agora frutificará para a santificação que termina na vida eterna. Porque ele diz no versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Ora, por que ele fala porque, ou seja, pela razão, pelo motivo de que você deve frutificar para a santificação, é porque o salário do pecado é a morte. Se você, por acaso, pecar, você deve se arrepender, porque o salário do pecado continua sendo a morte. Mas se você está debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre você. Então, se por acaso, numa infeliz situação, você acabar tropeçando e pecando, se arrependa logo para que o pecado seja desfeito e você, então, não precise sofrer o salário do pecado, que é a morte. Porque você está debaixo da graça, então o pecado não terá domínio sobre você. Logo, você deve se apropriar do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e a vida eterna traz consigo a transformação em servo de Deus e o fruto para a santificação. E você deve saber o seguinte: se você está debaixo da graça, você não precisa pecar. O pecado não tem domínio sobre você. E então, você não terá já a recompensa do pecado. Você receberá e está recebendo o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E olha só, consumando todas as coisas, dizem em Apocalipse 22:14 o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se você se converteu e está debaixo da graça, as suas vestiduras são lavadas no sangue do Cordeiro. O que é a vestidura ser lavada no sangue do Cordeiro? Vestidura significa que seus atos, as suas obras, serão elas perdoadas e obradas, e trabalhadas, e ministradas no sangue de Jesus Cristo. E aí você e eu teremos o direito de assistir o direito da árvore da vida e entrar pela cidade de Jerusalém Celestial pelas portas. E olha só, todos aqueles que não foram redimidos, não estão debaixo da graça e não foram lavados no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, porque o Cordeiro de Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, todos os que não são cães, são feiticeiros, são impuros, são assassinos, são idólatras e praticam a mentira, mesmo que alguns sejam de um jeito ou de outro, mas todos estão envolvidos em todas essas práticas. Eles ficam fora da cidade da Nova Jerusalém. Então, retenhamos a graça de Jesus Cristo e mantenhamos os nossos atos debaixo do sangue de Jesus Cristo, para que nós vivamos debaixo da santidade de Deus. Que Deus nos abençoe. Então, vou parar por aqui. Só uma observação. Eu tive que gravar o final desse vídeo porque aconteceu um problema. Então, eu tive que fazer algumas coisas aqui para poder dar certo. Mas vamos orar e concluir esse vídeo. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, no Teu perdão, na Tua consolação. Que o Senhor nos ajude a podermos viver pela graça e não estar debaixo do pecado. Que o pecado realmente não tenha domínio sobre nós e que nós vivamos em santidade. Que o Senhor nos abençoe, proteja-nos, ajuda-nos
Em nome de Jesus eu oro para que Ele abençoe esse que está vendo esse vídeo e ouvindo esse vídeo, que ele possa viver debaixo da tua graça, liberto da condenação do pecado e da prática do pecado. Ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Abraço.